Boa noite. Nós estamos iniciando mais uma noite de palestra da sala virtual do Centro Espírita Chico Xavier. Todas as terças-feiras, aqui nós nos reunimos em torno das lições de Jesus, da doutrina espírita. Então, sejam todos bem-vindos.
todos os que estão nesse momento nos assistindo, nos ouvindo, de qualquer parte desse nosso planeta, os nossos votos de muita paz, de muita saúde e de muito amor no nosso coração. Que Jesus possa abençoar a humanidade e que nós possamos, nessa noite, ter né, uma tarefa a levar benefício ao coração de todos aqueles que estarão ligados a nós. Para nós iniciarmos a tarefa, nós temos a poesia, e nessa noite ela será feita pela nossa companheira Rose. Ela é uma trabalhadora lá da casa, e nessa noite ela vem nos brindar com uma poesia. Rose, fique à vontade, traga aquilo que você escolheu, que Jesus te ampare e boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Então, hoje eu escolhi uma poesia do espírito Casimiro Cunha, do livro Gotas de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A poesia chama Aforismo. Desgosto, chagas de angústia, martírio rude e violento, são rebolos invisíveis de santo aprimoramento. Ser rico e ser justiceiro, na virtude sem disfarce, é como viver no fogo, respirando sem queimar. 2 apoios precisamos na jornada de ascensão, a lanterna da bondade e o trilho da retidão. Cumpre o dever que te assiste, servindo ditoso e crente. Da consciência tranquila, nasce a calma permanente. Aprende, ensina e esclarece, trabalha, ajuda e auxilia. Não há maior desventura que a da existência vazia. Não tornes por humildade a vileza fraca e nula. A humildade serve sempre, mas a vileza bajula. Faz o bem, ainda que o bem não seja bem que te agrade. Resume-se a fé cristã na palavra caridade. Que lisonja, por mais linda, não te seduza o interesse. O mérito é como a luz, por si mesmo resplandece. Cultiva o bem sem cessar, ao longo de teu caminho. Terra boa, desprezada, é mãe do mato escarninho. Nas lições da vida inteira, ser firme, animado e forte. Quem desiste de aprender, começa a buscar a morte. Que assim seja e uma boa palestra para todos. Obrigada, Rose. E nessa noite nós temos a alegria de ter o Otacílio conosco. Antes de eu apresentá-lo formalmente, eu convido a todos para que nós possamos fazer uma prece. Após aquelas frases que tanto tocam o nosso coração, a poesia lida pela nossa companheira Rose, nós vamos agora nos unir ainda mais aos amigos bondosos do espaço que estão conosco, nosso protetor, e vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Amado Mestre, nós lhe agradecemos pelo nosso dia de hoje e te pedimos pelo trabalho que ora se inicia. Pedimos as bênçãos para que todos nós aqui reunidos possamos entender as lições que vêm do seu Evangelho. Nos auxilie, Senhor Jesus, a entendermos as lições e colocá-las em prática na nossa vida. Nós te pedimos para que ampare o nosso irmão Otacílio, para que ele nos traga as reflexões que tanto necessitamos. Mestre amado, permaneça conosco para que a nossa noite seja abençoada, de muita luz e de muita paz. Que assim seja. Então, na noite de hoje, nós temos mais uma vez, para nossa alegria, o nosso irmão Otacílio Rangel. Ele é um espírita estudioso, para quem ainda não o conhece, muitos já o conhecem, eu sei. Ele dedica-se à divulgação do espiritismo,
ele leva com clareza a sua exposição. Ele presta colaboração na Associação Espírita Obreiros do Bem, em São Carlos, cidade em que reside. São Carlos é uma cidade do interior do estado de São Paulo. Ele participa de encontros, congressos, seminários, sempre levando reflexões sobre o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Com os recursos da tecnologia que nos permitem fazer as lives, é com muita alegria que nós trazemos nessa noite o Otacílio para conversar conosco. Então, Otacílio, boa noite, fique à vontade, agora a palavra é sua. Que Jesus te abençoe. Assim seja. Obrigado, Maria Amélia. Obrigado a todos que estão nos vendo e nos ouvindo. Para mim também é uma grande alegria estar aqui junto com vocês, nessa noite de tranquilidade, de reflexão, em que nós vamos buscar nos ensinamentos de Jesus as luzes espirituais que tanto nós necessitamos. Então, para nós conversarmos hoje, o tema que nós vamos utilizar está dentro do Sermão do Monte, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, onde Jesus nos deixa lições muito preciosas. Na verdade, o Sermão do Monte é uma sequência de bem-aventuranças que Jesus utiliza para trazer para nós um programa de evolução. As bem-aventuranças não é só uma promessa de felicidade para as pessoas em diferentes circunstâncias, como muita gente tem como a primeira ideia quando faz uma leitura muito rápida. Na verdade, esses ensinamentos de Jesus merecem de todos nós reflexões continuadas e profundas, porque elas têm um conteúdo espiritual tão importante que o Mahatma Gandhi disse que se todas as religiões deixassem de existir, mas ficasse ainda o Sermão do Monte, a Terra estaria salva. Então, vejo que é muito importante, né, esse trecho do Evangelho que os discípulos de Jesus nos trouxeram. Então, vamos lá. Ele está no capítulo 5º do Evangelho de Mateus, e começa o capítulo. Então, o primeiro versículo descreve que Jesus, estando próximo a uma colina, um monte, ele é envolvido por uma multidão de pessoas. Então, ele aproveita, sobe nessa colina um pouco mais e a utiliza como um anfiteatro para ensinar as lições espirituais que ele veio nos trazer. Então, o evangelista Mateus começa descrevendo isso. Vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Esse era um hábito comum daqueles que ensinavam. Os profetas faziam isso, os mestres, né, das religiões da época do desenvolvimento da tradição hebraico-judaica, todos eles tinham esse hábito, né, de assentar-se, as pessoas o rodearem, e ele, então, começa a ensinar. Então, Jesus utiliza esse mesmo recurso, né, que é muito diferente do recurso que nós temos hoje, porque hoje a gente usa os recursos da internet para poder falar à multidão das pessoas. Não senta e as pessoas ficam em volta. Mas a gente, de alguma maneira, também reproduz esse panorama, porque nós ficamos juntos através dos recursos que a eletrônica, né, as ondas eletromagnéticas e todos os processos de construção de imagem e de som nos permitem hoje. Então, vejam, após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos.
abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Vejam que aqui termina as bem-aventuranças. É muito simples, aparentemente pequeno, né? Um texto que não é muito grande, mas ele tem um programa lindo de evolução. Porque começa dizendo assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus estava rodeado das crianças, não é? Os discípulos e as pessoas que estavam à volta tentaram tirar as crianças e Jesus: não, deixe-as. Vinde a mim as criancinhas. Porque todos aqueles que assim se assemelharem a essas crianças entrarão no reino dos céus. Então, é esse pobre em espírito que Jesus quer dizer. As pessoas que são simples e humildes. Porque as crianças representam esse estágio, apesar de serem espíritos cheios de problemas ainda, voltando à vida encarnada através do processo de reencarnação, mas nessa fase infantil o espírito está protegido pelo esquecimento do passado e está numa posição psíquica ávida para aprender. E a criança é simples, porque ela pergunta tudo o que quer. E ela não se aborrece por muito tempo com nada. Qualquer problema de contrariedade das crianças, elas esquecem 2, 3 minutos depois. Então, as pessoas que se assemelharem às crianças são as pessoas que buscam esse estado de espírito. Pobres em espírito significa que não são orgulhosos, não são cheios de si, não são os homens de espírito que se acham melhores do que os outros. Então, pobres em espírito significa isso, significa humildade. Então, Jesus está dizendo aqui, aqueles que aprenderem a humildade são bem-aventurados, porque o reino dos céus é para elas. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Isto é, quando a pessoa compreende o significado da aflição, ela não se rebela contra a aflição, porque compreende que aquelas são lições preciosas para a educação do seu próprio estado interior, como espírito capaz de vencer as dificuldades, de ter confiança absoluta em Deus e saber que as aflições têm um significado profundo no processo de crescimento espiritual, porque ele vem não só desafiar o nosso autocontrole, mas também as aflições nos colocam em condições de ressarcirmos equívocos do passado, corrigindo erros que deveríamos fazer de maneira correta. Então, se nós entendemos isso, começamos a corrigir os nossos erros. Então, esses são os aflitos que são bem-aventurados. E aí, obviamente, que o consolo chega porque
a pessoa compreende o significado profundo das leis espirituais que nos governam e garante para todos nós um futuro diferente, desde que a gente vença as dificuldades que nós mesmos temos construído ao longo do nosso caminho. Então, de espírito humilde, a gente passa a ser um espírito capaz de ser confiante em Deus acima de qualquer coisa. Portanto, é outra aquisição que a gente precisa no processo de evolução. Mas ele continua, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ora, no momento que você consegue compreender o significado das dificuldades e começa a fazer o exercício de superá-las com confiança em Deus, a gente vai abrandando os nossos sentimentos e vamos nos tornando mansos. Isso significa que nós estamos nos preparando para herdar no nosso planeta uma vida melhor quando o nosso planeta passar de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Então, ser manso é uma das condições para ficarmos no mundo de regeneração, mostrando para nós que é uma sequência de desenvolvimento. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão saciados. Ora, essa frase de Jesus, se ela não for compreendida com profundidade, a gente não vai entender. Porque se nós perguntarmos às pessoas, quem se acha injustiçado e tem fome e sede de justiça? Todo mundo vai levantar a mão. Ora, mas Deus é um Pai de amor, de bondade, a inteligência suprema do universo. Se a inteligência suprema do universo não comete erros, se não comete erros, as coisas estão todas devidamente acomodadas dentro das leis espirituais que nos governam. Portanto, não há rigor e injustiça. Aquilo que nos parece injustiça não é injustiça, porque senão Deus estaria cometendo um ato insuportável pela ideia da sua capacidade de amor, de bem, de misericórdia, de bondade, de dar aos seus filhos o melhor. Então, a injustiça que parece aos nossos olhos, ela é uma interpretação momentânea, ainda errada, porque não compreendemos as leis espirituais que nos governam. A lei de causa e efeito nos dá a garantia que ninguém está injustiçado e ninguém sofre sem merecer. Aliás, Jesus tem uma frase muito interessante a respeito disso. Ele diz assim: reconcilia com teu adversário enquanto está a caminho com ele. Porque senão, ele te entregará ao juiz. O juiz te julgará e te entregará ao oficial de justiça. E o oficial de justiça te entregará ao carcereiro. E o carcereiro o fará pagar até o último ceitil. Então, vejam, se nós reconciliarmos com o nosso adversário enquanto estamos com ele, isto é, logo que a gente percebe que a gente fez uma coisa que cria no outro uma adversidade contra nós e que põe ele numa posição de ser nosso inimigo ou ficar aborrecido conosco, nosso adversário, a gente precisa compreender isso e corrigir em tempo. Reconciliar com ele. Porque se a gente não fizer isso, a gente deixa que essa situação que não foi resolvida volte no futuro para nós através da lei de causa e efeito. E aí vem as consequências da expiação, as consequências daquilo que a gente fez de errado, que vem como retorno em nós, nos fazendo sofrer as consequências daquele equívoco que nós cometemos. Portanto, nós não precisaríamos sofrer se nós fôssemos capazes de perceber em tempo os equívocos que a gente comete e a gente reconciliar em tempo. Mas, para a gente fazer isso, é preciso que a gente seja pobres em espírito, isto é, que a gente seja humilde,
que a gente seja capaz de entender o significado das aflições, que a gente seja manso, manso de coração, pacificado em nós mesmos, né? Mansos e pacíficos significa a mesma coisa. Mais tarde, a gente deixa de ser pacífico para ser pacificador, que age na ação de construir a paz não só para nós, mas para todas as criaturas. E essa bem-aventurança vem lá na frente. Mas aqui, nessa em que a gente tem fome e sede de justiça, a gente precisa compreender quem são as pessoas realmente que têm fome e sede de justiça, que vão ser consolados, que vão ser saciados, que vão receber, não é, claramente a liberdade pelo fato de ter sido justiçado. E é esse o significado profundo dessa bem-aventurança. Quando nós compreendemos que cometemos erros no passado, que temos ainda infringido leis espirituais que nos governam, e percebemos isso em nós, nós nos encontramos nessa circunstância em dívida com a nossa consciência. E ao encontrarmos em dívida com a nossa consciência, o que nós mais desejamos? Ficar livre dessa dívida. Então, aí nós passamos a ter fome e sede de justiça. Mas não justiça dos outros para conosco, mas de justiça de nós para conosco mesmo e para com o mundo, para com aqueles que convivem conosco. Então, é para esses que têm fome e sede desse tipo de justiça, é que serão saciados. Por quê? Porque nós vamos desejar nos livrar dos compromissos do passado, como uma dívida, ressarcindo-a o quanto antes, o mais rápido possível. Isso significa fome e sede. Porque quando nós temos fome e sede, nós queremos resolver logo o problema da fome alimentando, e o problema da sede tomando água. Ora, se nós sentimos que somos endividados, o que nós precisamos fazer para ficar livre disso? Pagar a dívida. Então, nós queremos que a justiça se faça em nós. Então, essa é a verdadeira bem-aventurança que o indivíduo que compreende isso vai ter, porque ele vai ser saciado. Isto é, ele vai se dispor a enfrentar as consequências dos seus erros o quanto antes, corrigi-los em tempo e se libertar. Por isso, saciado. Veja como é importante esse conceito entendido da maneira correta, porque entendido da maneira rasteira, todos nós queremos que aquele que nos fere seja punido. Aliás, a gente cansa de ver isso nas televisões, quando acontece algum ato que as pessoas acham que é injustiça. E aí as pessoas dizem, não, eu só quero que a justiça seja feita, que meu filho que foi prejudicado seja recompensado de alguma maneira. E a gente fica pensando assim, como é que a gente sabe que aquele filho que sofreu aquela ação que parece injustiça não merecia aquilo do ponto de vista espiritual? Porque do ponto de vista momentâneo pode parecer que não. Uma pessoa, por exemplo, que vai presa por engano, a gente sempre acha que isso é uma injustiça terrível, é injustiça humana. Mas a justiça divina está se fazendo ali, porque na grande maioria dos casos, com certeza, aquele indivíduo cometeu um erro semelhante a esse que está sendo condenado em vidas anteriores e burlou a justiça humana. Não reconciliou em tempo. Então, foi entregue ao juiz. Quando? Na época apropriada. Então, veja que a gente, ao ter uma visão espiritual da situação do nosso planeta, a gente começa a compreender que o sofrimento não atinge as pessoas de maneira inadequada, de maneira injusta, de maneira em que a pessoa realmente não fez algo por precisar daquilo. É claro que a gente pode perguntar assim, mas Jesus sofreu tanto e ele não merecia. Mas aí é uma situação diferente, porque Jesus, como um espírito superior, ao vir para o nosso planeta,
compreendia, com certeza, e como todos os espíritos superiores que nascem entre nós como missionários compreendem, que vai nascer numa situação, numa convivência com espíritos ainda muito atrasados, que vão agir de maneira agressiva e violenta contra eles, principalmente se eles ensinarem coisas que contrariam nossos interesses imediatos, que foi o que aconteceu com Jesus. Mas esses espíritos, quando vêm, eles sabem que vão sofrer isso, mas como são espíritos engrandecidos, eles superam essa dificuldade como aquele que se sacrifica por alguém que precisa de socorro. Então, isso não é para eles, a rigor, um sofrimento. É um ato profundo de dedicação e de amor. E esses é que se enquadra nas outras bem-aventuranças que Jesus diz aqui, ó, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, todas as pessoas que ao vir à Terra e ensinar os valores superiores da vida, sofrerem a incompreensão dos espíritos atrasados da Terra que somos, nós estaremos agindo de maneira, na nossa opinião, justa, porque ele vem contrariar os nossos interesses, nos parece injusto. Mas essa justiça, na visão espiritual, não é? Dá a esses espíritos a condição de estarem no reino dos céus. Portanto, são os espíritos missionários que passam por isso. Então, a gente, seguindo as bem-aventuranças, a gente vai chegar a uma situação tal que a gente vai poder fazer isso num futuro mais distante. É assim que acontece. Por exemplo, o Chico Xavier esteve conosco, não é? E sofreu muito a injustiça da incompreensão das pessoas, até dos próprios espíritas, que fizeram ele sofrer muito por causa da incompreensão e da arrogância de muitos espíritas que acham que têm toda a verdade para si e que acham no direito de julgar os outros. E comete, por isso, injustiça. Mas, na opinião deles, é por causa da justiça. Então, é claro que esses espíritos estão aptos e já estavam antes a viverem no reino dos céus. Então, veja que as bem-aventuranças de Jesus têm um ensinamento espiritual muito profundo. Depois desses bem-aventurados, os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados, que serão todos aqueles que, compreendendo que estão em falhas com as leis espirituais que nos governam, desejam e buscam ardentemente se ressarcirem desses equívocos para ficarem libertos, serão saciados. Então, nessas condições, eles ficarão limpos. E aí poderão ser chamados de bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia, e bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, só nessas condições é que nós estaremos, como espíritos em evolução, preparados para comungar com a bondade divina, com muito mais intimidade, porque teremos o nosso coração pacificado, nosso coração brando, o nosso coração limpo, o nosso coração cheio de misericórdia para com os nossos semelhantes. Porque nós teremos compreendido que a misericórdia nos atingiu quando nós percebemos, com compreensão das leis espirituais que nos governam, que estávamos em falha com a nossa consciência. E aí desejamos e buscamos enfrentar a nossa própria vida, nas consequências que ela nos traz pelos nossos equívocos, com galardia, com coragem espiritual, com dignidade espiritual. E aí nos libertarmos de forma definitiva com os erros do passado. E claramente, a partir daí, certamente com essa compreensão, não cometeremos mais equívocos e deixamos esses equívocos para depois serem resolvidos,
porque aí já compreenderemos com muita clareza a necessidade, ainda como espíritos em evolução e cometendo algum equívoco, reconciliar em tempo. E reconciliando em tempo, nós não ficamos com problemas de consciência, não deixamos o problema para depois, não nos candidatamos à justiça do juiz a posteriori. Então, veja que o Sermão do Monte tem uma sequência muito bonita no processo evolucionário. É um convite, frase a frase, para que a gente faça o esforço de ser pobres em espírito, de, em aflição, compreender o significado espiritual da aflição e confiar em Deus, amansar o nosso coração por isso mesmo, resolver os nossos problemas de consciência, nos tornarmos misericordiosos, mantendo com isso o nosso coração limpo, e aí, vejam que vem em sequência, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, vejam, há uma situação de estarmos mansos lá atrás e estarmos pacíficos, estarmos pacificados. Agora, vem a bem-aventurados, não é? Aqueles que são pacificadores, isto é, aqueles que constroem a paz à sua volta. Em si já tem, já está pacificado, então agora constrói a paz ao redor de si mesmo, para todas as criaturas que estão em volta. Esses são profundamente bem-aventurados, porque são chamados filhos de Deus. Isto é, já estão em consonância com a bondade divina, e estão trabalhando a serviço do bem comum, em sintonia plena com o nosso Criador, que é todo amor e toda justiça. Então, vejam que é muito interessante a gente compreender o Sermão do Monte com essas ideias espirituais, né? Com a ideia da evolução, com a ideia da conquista pessoal que cada um de nós vai fazer, porque nós não seremos bem-aventurados na nossa aflição se a gente reclamar, se a gente brigar, se a gente achar que a gente não merece, que a gente está sofrendo demais, porque isso é revoltar contra a lei. É revoltar contra Deus, porque Deus está deixando você sofrer mais do que você acha que merece. E Jesus disse, Deus, o meu Pai Celestial, não põe cargas pesadas em ombros fracos. Portanto, Deus não comete injustiças. Então, as aflições que nos visitam é para ser suportada com coragem e bom ânimo, sem reclamar da justiça divina, sem reclamar da bondade divina, sem compreender o significado da misericórdia divina, porque quando Deus permite que as aflições nos visitem por nossos equívocos do passado, é porque nós também já estamos prontos para resgatar isso, porque Deus não põe carga pesada em ombros fracos. É muito importante a gente pensar com clareza, com a realidade espiritual na nossa mente, para a gente poder entender os ensinamentos espirituais que Jesus nos trouxe como um programa de elevação para a plenitude espiritual, que é o que todos nós desejamos. A partir disso, ele dá uma última bem-aventurança, que é muito bonita. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e disserem todo mal contra vós, por causa de mim, por causa do trabalho que estamos realizando com Jesus, né? Por causa de mim, por causa de Jesus, porque nós nos identificamos como verdadeiro cristão, que é aquele que segue, que pratica, que exemplifica também em si mesmo os mesmos ensinamentos que Jesus nos deixou e que ele exemplificou para nós com a vivência dele entre nós. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós.
vejam, meus irmãos, que as bem-aventuranças é um programa de evolução espiritual que todos nós devemos seguir. Ela não é uma promessa vã e vazia, e nem tem o sentido de que nós vamos receber tudo isso de graça, sem fazer nenhum esforço. Porque essa ideia que a gente ainda tem dentro de nós, por causa dos atavismos religiosos, de religiões antigas, que nós acomodamos dentro de nós em muitas encarnações anteriores, criou em nós essa ideia, porque a gente pensava com vida única, a ideia de que para a gente ir para o céu, Deus tinha que nos conceder isso, porque nós não temos tempo numa vida só para nos tornarmos criaturas boas, criaturas amorosas, criaturas controladas, criaturas pacíficas, mansas, puras de coração. Nós não conseguimos isso numa encarnação só. Mas a gente, nas outras religiões que já tivemos, a gente não pensava com a ideia da reencarnação, porque a gente acreditava que Deus criava o homem e o espírito era ali virgem, que nascia junto com aquele corpo que estava nascendo também. E hoje a gente sabe que não é assim. Aquela criança que está nascendo, aquele neném que veio à luz através da maternidade, naquele momento, abriga ali um espírito cheio de história, de vivências anteriores, de erros e acertos no passado, de conquistas de conhecimento e de equívocos vários cometidos, ferindo pessoas, desenvolvendo sentimento em outras do bem, porque todos nós fazemos isso ao longo de nossas vidas. Quantas pessoas gostam de nós e quantas pessoas não gostam de nós? Por que as pessoas que gostam de nós e por que as pessoas não gostam de nós, por que elas não gostam de nós? Se nós formos procurar as causas estão em nós mesmos. Não está nelas. Está em nós. Porque as pessoas desenvolvem um sentimento bom ou ruim por nós pela nossa ação, pelo nosso jeito de viver, pelo nosso jeito de tratar os nossos semelhantes. Então, se nós hoje temos ainda dificuldade de fazer com que as pessoas gostem de nós, imagina no passado, que a gente era muito mais agressivo e ignorante, muito mais violento, muito mais ignorante das coisas, tanto da terra quanto do mundo espiritual. Então, nós temos um caminho espiritual longo, cheio de histórias. Nós somos espíritos que já vivemos desde a época dos homens das cavernas. Nós somos os mesmos espíritos que vamos nascendo na vida e construindo a nossa história no planeta. Já vivemos lá 30, 40, 50 mil anos atrás, já vivemos na época dos egípcios, já vivemos na época dos druidas, já vivemos na época da China antiga, do Japão antigo, né, da região do Oriente Médio antigo, já fomos judeus, já fomos árabes, já tivemos em muitos corpos, em muitas existências. Então, nós temos uma história. Vocês vejam, nós, os brasileiros, não é? Temos o quê? O Brasil tem 500 anos de história. Quando o Brasil foi descoberto, tinha 6 milhões de indígenas aqui. Nós somos 210, 220 milhões de espíritos aqui no Brasil. A população do Brasil é 220 milhões de pessoas. De onde vieram tantos espíritos? Do Velho Mundo, né? Da Europa, do Oriente Médio, da Índia, da China. Então, nós viemos cansados daqueles povos, viemos nascendo no Brasil. E nós somos os brasileiros cheios de história. Mas também são todas as pessoas, todos os povos. Muitos de nós preferimos ficar lá na Europa, ficar na China, ficar no Japão. Outros vieram para a América do Norte, para o Canadá, para os países da América do Sul, da América Central. Mas nós somos os habitantes espirituais desse planeta.
E então temos uma história longa dentro de nós. Mas hoje estamos vivendo a inauguração da era do Espírito. Nós já temos a consciência de que somos espíritos imortais, que a vida continua após a morte, que nós viemos do mundo espiritual e vamos voltar para lá, viemos através do nascimento e vamos voltar para lá através da morte do corpo físico. E vamos somar na nossa realidade espiritual a história dessa vida que estamos construindo agora. E se nós nos atermos aos valores espirituais e construirmos dentro de nós uma vivência melhor, atendendo esses conselhos que Jesus nos traz, certamente que estaremos construindo um futuro melhor para todos nós. Então, quando o sofrimento bater, não reclame, busque compreender a razão dele. Questione lá dentro de você mesmo, nos seus valores e desvalores, o que foi que você fez que gerou aquele tipo de dificuldade que você está passando. E busque corrigir dentro de você. E aproveite a dificuldade, a aflição, para crescer com ela. Porque ao fazer isso, você está se redimindo, está tendo fome e sede de justiça em você mesmo e vai se libertar. Eu tenho um tio, irmão de meu pai, que eu conheci, que já desencarnou já há bastante tempo. Mas ele, na juventude dele, depois de uma certa vivência, trabalhando, né, ele teve um AVC e ficou paralítico. Ele consertava coisas, consertava rádio, consertava coisas de eletrodoméstico, coisas de casa, não é? Consertava torneira, ele era um pau para toda a obra, como a gente diz por aí. Resolvia esses problemas, não é? De imediato, mas consertava tudo que ele pegava, ele conseguia consertar, ele trabalhava com isso. E, ao mesmo tempo, era espírita, participava de um grupo mediúnico em Uberaba, não é? E frequentava esse grupo mediúnico. Aí ele teve esse AVC. Esse AVC deixou ele paralítico. Ele não conseguia mais movimentar as mãos, pegar uma ferramenta para consertar as coisas, porque ele não tinha mais essa habilidade. Mas ele tinha uma esposa que gostava muito dele e o ajudava muito. Ele não tinha filhos. Então, a esposa o ajudava a trabalhar ainda assim. Punha a ferramenta na mão dele, levava a ferramenta até o parafuso para ele desparafusar, e ele continuou trabalhando assim. Até que ele acabou desencarnando. Quando ele desencarnou, o espírito de Eurípides Barçanufo levou ele, menos de 24 horas da desencarnação dele, no grupo mediúnico que ele frequentava, e ele deu uma comunicação lá. Sabe qual foi a primeira frase que ele falou? Bendita paralisia, porque se não fosse por ela, eu não poderia estar aqui conversando com vocês, meus amigos. Olha só que coisa importante. Isso marcou a minha vida. Aí eu ouvi isso, eu conhecia, eu gostava muito desse tio, visitava ele muito na minha infância, na minha época de 12, 13 anos, 10, 12, 13 anos, 14 anos no máximo. Né? Depois eu perdi contato com ele e ele desencarnou. Então, eu aprendi isso com ele, né? Que a gente tem que entender que as aflições da vida têm um significado profundo na nossa libertação espiritual. Então, ao invés de reclamar, aprendamos a ser aflitos. Aprendamos a ter fome e sede de justiça, mas não para os outros, não porque os outros estão fazendo conosco, mas que nós fizemos para os outros, para que nós nos libertemos. Porque a gente gosta muito de conceitos que a gente lê por aí. Por exemplo, a gente lê lá no Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Ele fala isso para o aviador que está conversando com ele, não é porque ele está falando da flor. E ele diz que quando você cultiva uma flor, aquela flor pode ser diferente das outras, porque você cativou ela. E você se torna, então, responsável por aquilo que cativas. Ora, mas cativar significa tornar cativo, tornar preso, tornar ligado a si mesmo.
Portanto, quando a gente cativa alguém, aquela pessoa fica ligada a gente, e a gente fica ligado a ela. Então, cativar tem dois sentidos, porque a gente pode cativar fazendo bem e pode cativar fazendo mal. Porque quando a gente faz o mal, o outro reage àquilo de maneira inadequada, quase sempre, que nós vivemos num mundo de provas e expiações, somos muito atrasados todos nós, não sabemos exercer o perdão, então o outro fica indignado conosco e fica com raiva da gente. E todas as vezes que vê a gente ou lembra da gente, lembra com raiva. Então, ficou cativo. A gente fica cativo daquela ação que a gente fez, porque a gente plantou no coração do outro um sentimento ruim. Do mesmo jeito que a gente fica cativo quando planta um sentimento bom. Não é? Então, nós nos tornamos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis por aqueles que cativamos com o bem e nós somos responsáveis por aqueles que cativamos com o mal. Só que o que nós cativamos com o bem significa um laço de amor. E o que nós cativamos com o mal significa um nó de compromisso. Não é um laço, é um nó difícil de desatar. Se nós atendermos ao chamamento de Jesus para reconciliar o adversário enquanto está com ele, a gente desfaz esse nó mais facilmente. Mas se a gente acha que fez e está feito, e se vier de novo eu faço outra vez, como geralmente a gente se comporta, então a gente aperta esse laço, esse nó, e esse nó vai ter que ser desatado no futuro de uma maneira muito mais difícil. Portanto, vejo que a compreensão dessa fome e sede de justiça não é justiça do mundo em relação a nós, mas é a justiça em nós, pelas nossas ações, pelo nosso equívoco. Porque a justiça que os outros fazem para nós não é justiça, não é injustiça. Na verdade, ela nos atinge quando a gente está vulnerável ou quando a gente está preparado para sacrificar em favor das pessoas que ainda não nos compreendem. Então, aí a gente é missionário. Não é o nosso caso. Nós não estamos ainda nessa fase. Alguns poucos espíritos vêm à Terra fazendo isso. Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, sei lá, tem alguns poucos exemplos que a gente pode lembrar, mas a grande maioria de nós somos ainda pessoas cativas dos nossos equívocos do passado. Então, é preciso que a gente deixe e queira, e tenha fome, e tenha sede, que a justiça se faça em nós, porque isso representa a nossa libertação. Paulo dizia assim: o mal que os outros fazem para mim não é mal para mim, é mal para eles. Mas o mal que eu faço para os outros, isso é mal para mim, porque me torna mal. Olha só que compreensão que Paulo tinha desse conceito de justiça. O mal que os outros fazem para mim não é mal para mim, é uma experiência de crescimento. Mas o mal que eu faço para os outros é um ato de ficar cativo e criar sofrimentos futuros, porque me torna mal. Então, vejam que esse conceito, né, que a gente aprende nas bem-aventuranças são conceitos preciosos para o nosso crescimento espiritual. E nós devemos fazer esse esforço de compreender isso e de enfrentar as dificuldades da nossa vida com alegria, com coragem, com bom ânimo, porque nós estamos nos libertando, nos redimindo, ficando livre dos compromissos. Aprendamos a pedir desculpa, aprendamos a desculpar, aprendamos a ter misericórdia e compreensão com as dificuldades alheias, porque é através desses recursos que nós vamos nos tornando espíritos donos de si mesmo e capazes de realizar voos espirituais muito mais altos do que a gente imagina que pode fazer. A nossa plenitude espiritual será alcançada na medida em que nós palmilharmos esse caminho construído por Jesus nas bem-aventuranças. Ele é um programa de evolução, um programa de elevação espiritual. Leiamos todos nós
em casa, de novo, pegue um Evangelho de Mateus, qualquer Bíblia, qualquer Novo Testamento, abra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5º, e leia os primeiros versículos que tem as bem-aventuranças. E pense em cada uma dessas frases e analise-a dentro de si mesmo. Veja onde você se coloca em cada uma daquelas bem-aventuranças. Em que estágio nós estamos? A de simples, pobres em espírito? Será que já estamos em pobres em espírito? Será que já sabemos enfrentar as nossas aflições para sermos consolados, para sermos auxiliados? Será que nós já nos tornamos pacíficos? Será que já nós desejamos nos libertar dos nossos equívocos conscienciais? Será que queremos mesmo praticar a misericórdia? Já estamos treinando para isso? Ser misericordioso e compassivo com os outros? Então, a gente pode se identificar em qualquer desses estágios. Isso é um ato de autoanálise que devemos fazer dentro dos ensinamentos de Jesus. E aí, com coragem, compreendendo o estágio que a gente se encontra, fazer o esforço para passar para o estágio seguinte. Porque as bem-aventuranças representam uma escada de ascensão. Cada uma delas é um grande degrau de crescimento espiritual. Sejamos, pois, diligentes, atenciosos e cuidadosos conosco mesmo, nessa tarefa grandiosa de sermos criaturas melhores. Muita paz a todos, muita felicidade a todos, muita coragem a todos, e sejamos capazes de, nesse momento difícil que estamos vivendo de desafio com a pandemia, zelarmos pelo bem dos nossos semelhantes e do nosso próprio, usando máscara, nos higienizando, evitando aglomerações, não saindo sem necessidade, não saia para comprar o que você não precisa. Busque fazer as coisas que são estritamente necessárias, para não deixar ninguém vulnerável com a sua presença, porque às vezes a gente não sabe se a gente já é portador do vírus e está disseminando ele por aí com a nossa presença injustificada nos meios onde outras pessoas se encontram. Muita paz a todos. Ai, que noite abençoada, Otacílio. Como essa hora, esses minutos passaram rápidos. E quanto esclarecimento, quanto consolo o Evangelho de Jesus nos traz. Agora eu queria falar para cada um de vocês que estão nos assistindo. Por favor, divulguem esse vídeo. Esse vídeo tem alguns 50 minutos, eu não sei, não contabilizei aqui, mas de puro amor, de orientação, que toca o coração de cada um de nós. O Otacílio e eu temos uma amiga em comum que ela dizia assim, que toda vez que o Otacílio abre a boca, a gente aprende. E ela tinha e tem toda a razão. Eu gostaria que fosse verdade. Hã? Sempre é verdade. Não, quando você se propõe, Otacílio, a fazer essas palestras, a trazer, eu sei o quanto você se prepara, eu sei o quanto você é responsável, eu sei, e todo mundo sabe também dessa admiração que eu tenho por você, desse carinho de irmãos que temos, mas é verdade, você trouxe um tema longo, você conseguiu simplificar, e eu tenho certeza que todos conseguiram entender. Por isso que eu falo, esse vídeo, ele é valioso no sentido da mensagem que está sendo levada. Eu sei também que você fala, que tudo que você fala, você é um mero retransmissor, que está no Evangelho, está no Livro dos Espíritos, nas obras de Kardec. Mas você que tem essa facilidade, por favor, passe para a gente, para que a gente possa entender cada vez mais. Porque, como você falou, entendendo essas leis, nós vamos entendendo cada vez mais as nossas dores, as nossas limitações, e com isso a gente vai crescendo.
Eu tenho muito que te agradecer em nome da casa, em nome de todos os trabalhadores e de todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, e daquelas que eu sei que vão assistir depois, porque graças a essa condição, hoje é gravado, mas fica no YouTube, fica nas nossas mídias sociais, e depois a gente sabe que as pessoas vão poder assistir. Então, a todos vocês, o nosso muito obrigada, uma semana de muita paz, de muita luz, de muita saúde e de muito amor. E eu vou agora passar novamente a palavra para o Otacílio, para as considerações finais, o nosso agradecimento eterno a ele, para que ele passe para nós a prece de encerramento. Otacílio, mais uma vez, muito obrigada, que Jesus abençoe, abençoe seu lar, a Cleusa, toda a sua família. Muito obrigado, Maria Amélia. Eu fico realmente emocionado com o carinho de vocês. E eu sei que ainda não mereço isso. Como vocês são generosos, eu aceito de coração, porque eu preciso, mas ainda estou longe de poder realmente fazer tudo isso, porque eu me analiso dentro dessa parábola e sei que eu estou ali bem no comecinho. A gente está fazendo o esforço de deixar de ser orgulhoso para ser simples e humilde, né? Deixar de ser vaidoso para ser uma pessoa tranquila, simples, entender que a linfa verdadeira e permanente da energia superior desce do alto e perpassa por nós. E nós devemos nos tornar, fazer o esforço de nos tornarmos canos, condutores limpos, para a gente não sujar essa linfa que desce através de nós, escoa para outras pessoas. Então, é esse o esforço que eu faço, de não macular esses ensinamentos que a bondade divina sempre nos deixou, sempre nos traz. Eu agradeço muito a Deus pela compreensão espiritual que tenho tido através do estudo da doutrina espírita, das lições de Jesus, e certamente que posso confessar aqui a todos vocês que isso tem me ajudado muito a ir me moldando lentamente, porque a mudança em nós é uma mudança devagar, não é uma mudança rápida, nós não conseguimos, de repente, mudar os nossos velhos hábitos, não é? Vigiar as nossas emoções para não deixar que elas sejam agressivas e explosivas, para podermos aí exercer a mansuetude, né? Para estarmos pacificados e, quem sabe, um dia nos tornarmos pacificadores. Mas isso vai com o tempo, com calma. Nós somos espíritos que vivemos num planeta de provas e expiações, onde o mal predomina sobre o bem, como tão bem diz o Evangelho no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Mas a Terra está no seu ápice de mudança, está deixando de ser mundo de provas e expiações e está dando os primeiros passos rumo à regeneração. Então, é um momento importantíssimo para todos nós de nos engajarmos nesse movimento de regeneração, de fazermos o nosso esforço de sermos criaturas melhores. E para isso a gente precisa de 2 ingredientes. É claro, conhecer essas lições espirituais, mas os 2 ingredientes são aqueles que Jesus recomendou para os discípulos: vigiai e orai. Vigiar significa ter atenção consigo próprio, estar atento consigo mesmo, estar atento com o que você pensa, com o que você sente, com o que você faz. Porque essas são as 3 maneiras que temos de agir. Quando a gente pensa, a gente age. Quando a gente sente, a gente age. Quando a gente faz, a gente materializa a ação. Então, essas são nossas 3 atitudes contínuas que nós estamos sempre realizando. Então, vigiar, estar atento com a qualidade do nosso pensamento, com a qualidade do nosso sentimento, com a qualidade da nossa ação. E aí oramos, pedindo a Deus as forças espirituais que precisamos
para pensarmos bem, sentirmos bem e agirmos melhor ainda. Que Deus nos dê forças para fazermos isso sempre. Que sejamos criaturas atentas conosco mesmo. Ao invés de preocuparmos com os outros, com as ações dos outros, vamos preocupar conosco mesmo e agirmos da melhor maneira, e pensarmos da melhor maneira, e sentirmos os melhores sentimentos. Ao fazer isso, com certeza, nós nos candidataremos a ficar no mundo de regeneração. Peço a Deus que nos dê forças a todos nós para sermos espíritos em regeneração plena. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Boa noite, Maria Amélia. Muito obrigado. Nós que agradecemos mais uma vez. Boa semana a todos.